Bom dia. Atos 18, versículo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 18. Paulo ficou em Corinto por vários dias. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Porém, antes de embarcar, raspou a cabeça em Secreia por causa de um voto que havia feito. Paulo ficou em Corinto um tempo, depois ele foi com o casal, Priscila e Áquila, para a Síria. Ele tinha feito algum voto, não sabemos que voto foi este, e algum voto, sei lá, alguma coisa que aquelas coisas antigamente, se conseguisse alguma determinada coisa, ele rasparia a cabeça, né? E foi o que aconteceu, por causa de um voto que havia feito. Né? Ele havia feito um voto em raspar a cabeça. E ele assim procedeu. Né? Muito bem. Chegaram então a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, no entanto, depois de entrar na sinagoga local, começou a pregar para os judeus. Então, como ele sempre fazia, né? Ele foi junto com o casal lá, a Priscila e Áquila, e logo depois foi para a sinagoga e começou a pregar. Depois ele saiu pregando o evangelho para os judeus. Foi um dos maiores missionários, né? Ele não parava, onde ele chegava já ia direto, pregava nas sinagogas, pregava na praça, né? E onde ele sempre estava, por isso que ele abriu tantas igrejas. Todas estas igrejas bíblicas aqui, naquela época, pelo menos 90% foi aberta, foi iniciada por Paulo. Né? Então, entrando na sinagoga, começou a pregar para os judeus. Versículo 20. Estes rogaram que permanecesse por mais algum tempo. Todavia, ele não aqueceu. Ele pregou ali bastante para eles. E eles gostaram, né, da pregação, do ensino dele. Pediu para ele, não fica mais um tempo com nós aí. Falou, não, felizmente não vai dar, e seguiu. Ele tinha propósitos bem definidos, né? Ele não parava, não titubeava por nada. Aí sim ele partiu. Versículo 21. Mas ao despedir-se deles, ponderou: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Pode embarcar e falou: olha, se Deus quiser, eu volto para vocês. E entrou e partiu de Éfeso, saiu de Éfeso. Versículo 22. Assim que chegou a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la. E depois desceu para Antioquia. Havendo passado algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia, da Frígia, encorajando todos os discípulos. Então ele fez aquele retorno que ele tinha proposto, né? Passar por todo lugar onde eles tinham pregado, iniciado a igreja, aberto a igreja. Então ele passou pregando, visitando os irmãos, os encorajando a permanecerem firmes no Senhor, encorajando-os a permanecerem firmes na fé. Então ele fazendo agora todo o retorno aonde ele tinha passado, onde ele tinha aberto as igrejas. Versículo 24. Enquanto isto, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente, a quem acumulava grande experiência nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor
com notável fervor, pregava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, ainda que tivesse apenas o conhecimento do batismo de João. Então, chegou então lá em Éfeso, esse judeu de Alexandria, um poderoso com palavra, eloquente, sabia colocar dentro da palavra, ele tinha o conhecimento das Escrituras, mas ele sabia muito bem até o batismo de João Batista. Então ele pregava se Jesus, mostrava na Bíblia, nas Escrituras, que Jesus era o Messias, e tinha uma facilidade muito grande para falar, para explicar, tinha um dom natural da palavra. Apesar de ele só conhecer até o batismo de João. Versículo 26. Apolo, nós sabemos que Apolo estava ele em Éfeso, né? Apolo, portanto, começou a pregar com ousadia na sinagoga. E assim que Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para uma visita à casa deles e lhe explicaram com acerto a clareza o caminho de Deus. Então, nós vimos que Priscila e Áquila, Paulo os tinham deixado em Éfeso, e eles estavam lá e ouviram então Apolo, que tinha chegado, esse judeu lá de Alexandria, pregando. Aí ouviram, chamaram ele, convidaram, falaram, nós vamos lá em casa. Convidaram ele para a casa deles e lá então aclarou todo o conhecimento, complementou o que ele não tinha conhecimento. Como nós vimos no versículo anterior, ele tinha um conhecimento até do batismo de João. Então, agora, Priscila, o casal Priscila e Áquila, pregam, ensinam, para ele todo o resto, mostra as maravilhas de Jesus que fez e que faria. Então, para completar a obra, né? Ela diz que a casa deles, ele explicaram com acerto e clareza o caminho de Deus. Versículo 27. Então, desejando ele viajar para Caia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos, solicitando que o recebessem. Quando chegou, ele auxiliou muito aos que pela graça haviam crido, porquanto refutava veementemente os judeus em debate público, provando por meio das Escrituras que o Messias era Jesus. Então ele resolveu partir, então, para Caia. Aí o que acontece? Então, o casal, né, Priscila e Áquila, escreveram cartas aos irmãos, à igreja lá, pedindo para que eu ajudasse, que eu recebesse bem, desse apoio necessário. E ele chegou lá, disse que ele auxiliou bem a igreja local, e ia para a praça e pregava mesmo sobre Jesus, mostrando aos judeus, por A mais B, que Jesus era o Messias. Que Jesus era aquele que era esperado, o Messias que ele aguardava, que ainda os judeus aguardam até hoje. Atos capítulo 19, Atos Apóstolos capítulo 19, versículo 1. E aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e chegando a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos. E lhes indagou, recebeste o Espírito Santo na época em que creste? Ao que eles replicaram, de forma alguma, nem sequer sabemos que existe o Espírito Santo. Diante disso, Paulo questionou, que tipo de batismo fossem batizados então? E eles declararam, o batismo de João. E então Paulo lhe explicou, o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. E compreendendo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo.
e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram todos cerca de 12 homens. Então o que acontece? Paulo, chegando volta, nas voltas que ele está dando volta em Éfeso. Chega lá, ele encontra alguns discípulos, pessoas que tinham se convertido ao Senhor, e Paulo pergunta: vocês receberam o Espírito Santo? Eu só nós nem conhecemos, nem sabemos que existe Espírito Santo. Quem é Espírito Santo? Mas o que vocês foram batizados? Foram batizados no batismo de João Batista, o batismo para o arrependimento. Ela falou: não, presta atenção. O batismo, João pregava o arrependimento falando para crer, para acreditar naquele que viria depois dele. Foi Jesus. Aí o que Paulo fez? Os batiza agora, o batismo nas águas, em o nome de Jesus, o batismo certo, o batismo correto. Tá? Nós temos que entender. Tem pessoas: não, já fui batizado assim, assado. Não. Você foi batizado em nome de Jesus? Então, Paulo, então, conduz batiza eles em nome de Jesus, como deve ser. E depois, então, e compreendendo isso, eles foram batizados, em nome do Senhor, como o versículo 5 fala. Depois, então, do batismo, Paulo orou sobre eles, colocou a mão sobre eles e orou. De acordo com orando por eles, foram ali também batizados com o Espírito Santo. Isso que era cerca de 12 homens. Versículo 8. Assim, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde pregava com ousadia e poder, dissertando com eloquência e convencendo a muitos sobre o reino de Deus. Todavia, alguns deles demonstraram que seus corações estavam petrificados e descrentes, e passaram a falar mal do caminho para toda a comunidade. Paulo então afastou deles e, tomando consigo os discípulos, começou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Então Paulo ficou ali durante 3 meses pregando direto na sinagoga dos judeus, pregando. Muitos se converteram, mas outros não aceitaram. E demonstraram dureza mesmo no coração e começaram a falar mal de Paulo, começaram a falar mal, quando fala do caminho, ou seja, falar mal do evangelho, falar mal de Jesus. Falando isso para toda a comunidade, falando mal, fazendo intriga, aquilo tudo. Então o que Paulo faz? Pega os discípulos e foi para a escola de Tirano. Esse Tirano eu digo assim, era uma escola na época de ensino religioso e ele permitiu que Paulo então pregasse ali, houve algum acordo entre eles. Então Paulo ficou todos os dias, estava pregando lá nessa escola de Tirano. Versículo 10. E assim procedeu por 2 anos, de forma que todos os habitantes da Ásia pudessem ouvir a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, durante 2 anos, Paulo ali na escola de Tirano, todos os dias pregando, ensinando, ou seja, olha bem, toda a Ásia ouviu a palavra de Deus. Toda a Ásia agora só não ouviu, só não quis quem realmente não queria, né? Todos tiveram a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Mas eu queria que vocês lembrassem que nós lemos um dia desse agora, quando o Senhor impediu Paulo de ir pregar na Ásia. Não era o momento, não era a hora.
enviou Paulo para outro local, onde Paulo foi pregar ele e Silas. Mas agora é hora de Paulo pregar na Ásia. E estabeleceu ele ali durante mais de 2 anos. Onde ele pregou para todo mundo, toda a Ásia. Não foi como ele pregava naquela época para algumas pessoas, não. Agora foi toda a Ásia, ouviu todo mundo. Só não ouviu quem não quis, quem não se converteu, quem estava com o coração duro, com o coração petrificado. Porque era o momento que o Senhor tinha determinado. Às vezes nós queremos fazer as coisas na nossa hora, no nosso jeito, e não é o momento. Tem momento para tudo. Quer ver? Pudesse ouvir a palavra do Senhor, tanto os judeus como o grego, todo mundo. Versículo 11. Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo. De tal maneira que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes. E estes eram curados de todas as suas enfermidades, assim como o espírito maligno era expelido deles. Então veja você uma coisa, Paulo não ungia lenços. Paulo não ungia aventais. O que acontecia? Paulo estava ali pregando tremendo, Deus usando ele de maneira poderosa, como eu disse antes, aquela era a hora que Deus queria. Aquele era o tempo que Deus queria. Não era antes quando Paulo queria, era agora. E Deus usando. E Paulo expulsava todo tipo de demônio, curava os enfermos, o Senhor usando ele para curar, para libertar, para transformar e testemunhar, e através disso testemunhando, e pessoas se convertendo. Os lenços que Paulo usava, as roupas que ele usava, as pessoas pegavam. Não era que Paulo estava ungindo, não ungindo, então pega meu lenço e leva, não. O que eu estava usando, que o lenço ele usava, deixava aqui, as pessoas pegavam, levavam esse lenço, e até o lenço que levava, colocava sobre o doente era curado. Aí, a interpretação errônea, claro, de forma conveniente, como nós vemos várias igrejas. Hoje é um tal de orar por lencinho, lenço é rosa, é coisa, tudo. Não tem fundamento bíblico por isso. Paulo não estava ungindo nada para levar. O lenço, a Bíblia fala que o que ele usava, de tal maneira que até os lenços e aventais que Paulo usava, eram levados e colocados sobre os doentes. Estes eram curados de todas as suas enfermidades, assim como o espírito maligno, e eram expelidos deles. Era isso que acontecia. Ali na hora, ali, as pessoas pegavam, não, Paulo usou hoje aqui esse avental ali, as pessoas pegavam aquele avental e levavam e colocavam sobre o doente era curado. Porque primeiro quem levava, quem colocava, a pessoa que tinha fé. A fé em Cristo. E o Senhor estava usando Paulo agora de forma tremenda. Como disse, era a hora que o Senhor tinha determinado. Era o tempo do Senhor. Quando é tempo do Senhor, ele age, ele muda, ele transforma, faz tudo. Quando não adianta nós tentar fazer nada. Podemos esforçar, não, eu quero fazer, eu vou fazer. Não conseguimos. Agora eu estou falando, agora é a hora. Pode ter certeza que é. Versículo 13. E alguns judeus que peregrinavam praticando exorcismo tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados por espíritos malignos, mandando: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Então tinha alguns judeus que faziam, praticavam exorcismo, ficava peregrinando, viajando, ganhando dinheiro para expulsar demônios das pessoas. E eram judeus. E agora eles pegam e começaram a usar, foram expulsar demônio.
E dizia assim, olha bem, estou esconjurando, está mandando sair por Jesus a quem Paulo prega. Eu esconjuro, repreendo vocês, eu expulso vocês através de Jesus, do nome de Jesus que Paulo prega. Olha para você ver. E os que assim procediam eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Eram 7 filhos de um tal de Seva, esses exorcistas ambulantes aí. Eram os filhos de um judeu chamado do chefe do sacerdote. O pai dele era chefe do sacerdote. Eram 7 filhos dele que saíam fazendo isso. Versículo 15. Então, certo dia, um daqueles espíritos demoníacos lhe respondeu: Jesus conheço, Paulo sei quem é. E, no entanto, vós quem sois? Eles andando nessa, expulsando demônios, esconjura em nome de Jesus que Paulo prega, expulsa em nome de Jesus que Paulo prega. Um dia o demônio pegou expulsando os demônios, o demônio parou e falou: mas peraí, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vocês quem são? Quem são vocês? Versículo 16. Então o endemoniado avançou sobre eles, os dominou e os agrediu com tamanha violência que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Esconjuro em o nome de Jesus que Paulo prega. O demônio falou: peraí, Jesus sei quem é, não, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é. No entanto, quem são vocês? Pulou em cima dele, esse endemoniado, e cobriu-lhe de pancada, machucou, rasgou a roupa deles, e se eles não tivessem conseguido escapar, iam acabar morrendo. Esse endemoniado ia matá-los. Nós sabemos que o demônio tem uma força tremenda. A pessoa, quando está possessa, a força é triplicada. Até se você eu vejo pessoas, não tem. Nós já sabemos, tem muitas pessoas que não têm coragem de expulsar demônio. Conheço muitos pastores, várias denominações. Não, isso não faz, não. Nós vamos orar junto aqui, eu oro por eles, mas eles não têm coragem de orar em posição de mão, dar uma ordem para o inferno, mandar o demônio embora. Então tem medo. Por que tem medo? Porque não está em condições disso. Tá? Não está em condições disso. Tem história de pastores aí, igreja aí, que nós pastores visitantes, orando na hora lá, na hora de expulsar demônios, o pastor da igreja manifestou e fez uma quebradeira terrível. Então o que acontece? Nós, para orar, para expulsar demônio, dar ordem para o demônio sair, nós temos que estar preparados, reforçados, nós temos que estar vivendo a palavra de Deus, senão o demônio vai partir para dentro. Tem que ter essa consciência, não é qualquer um que expulsa o demônio, não. Eu vejo que você não expulsa o demônio, expulsa. Coisa bem mais séria que vocês possam imaginar. Muitos dos que creram, assim, versículo 17, assim que esse acontecimento tornou-se conhecido de todos os judeus e gregos que habitavam em Éfeso. Toda a população foi tomada de grande temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Todo mundo ficou sabendo o que aconteceu. O demônio pegou os filhos do chefe dos sacerdotes ali e os espancou. Né? E foi tão grande, tá vendo? Ele foi falando o nome de Paulo. Agora, Paulo tem condição de expulsar. Paulo expulsava em nome de Jesus, o demônio saía mesmo. Com isso, só cada vez mais divulgando o Evangelho de Jesus Cristo, até pelos fracassos dos demônios aí.
E muitos dos que creram assim que chegavam começavam a confessar e a declarar em público suas más obras praticadas. Da mesma forma, muitos dos que haviam se dedicado ao ocultismo e reunindo seus livros de magia, os queimaram diante de toda a comunidade reunida. Calculando seus preços, chegou-se à estimativa de que o valor total equivalia a 50.000 moedas de prata. E assim a palavra do Senhor era grandemente propagada e prevalecia poderosamente. A coisa foi tão séria, tanta gente se converteu diante de tudo que estava acontecendo na cidade. Gente, nós temos que observar sempre, andarmos guiados pelo Espírito. Paulo guiado pelo Espírito. Quando ele sofreu, mas agora era a hora que o Senhor sofreu, agora é a hora de você ir para a Ásia. E ele foi e pregou. Ele está pregando, todo mundo ouviu. Deus dando testemunho maravilhosos através do que Paulo estava fazendo. As pessoas vendo, crendo, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, né? Todos os falsários, né? Como esses judeus aí, sendo desmascarados e o povo se convertendo. Aqueles que envolviam com o ocultismo, um tipo de macumbaria, esse tipo de coisa, todos eles abandonando e chegariam e confessavam os seus pecados publicamente. Tá? Eles confessavam os seus erros, que no versículo 18 fala, muitos dos que creram assim que chegavam, começavam a confessar e a declarar em público suas más obras praticadas. Né? Que coisa séria, era conversão verdadeira. O cara se converte, ele chega e confessa, não fiz isso, você está errado. Eu sou assim, me perdoe. E as pessoas que viveram no ocultismo, todo aquilo, pegavam seus livros e mais livros, toda aquela coisa aiada que não vale nada, e traziam e julgavam. Ali queimaram todo o livro de macumba, tipo hoje, macumba, feitiçaria, bruxaria, livro errado, coisas erradas, bíblias erradas. E queimaram que na época o valor daquele material que foi queimado equivalia a 50.000 moedas de prata. Uma fortuna. Para a época, não, exatamente, uma grande fortuna. Tanto, agora imagina quantas pessoas se converteram, quantas mil pessoas se converteram. Quantas mil pessoas abandonaram o erro, o pecado e renderam-se a Cristo. Volta a insistir, era a hora. Antes Paulo queria. O Espírito Santo falou, não deixou. Primeiro você vai fazer isso, ali. Agora é a hora. E agora eu estou com você, preparou tudo. É assim que Deus faz. Passado esses acontecimentos, Paulo decidiu no seu espírito ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, e projetava: depois de haver estado ali, é necessário igualmente que eu veja Roma. Olha para você ver. E enviando a Macedônia 2 dos seus cooperadores, Timóteo e Erasto, ficou por mais algum tempo na província da Ásia. Olha para você ver o que o Espírito Santo nos guia, nos dirige quando nós estamos na presença dele. Tudo isso acontecendo ali na Ásia, já passaram, já está mais organizado, muitos irmãos convertidos, a igreja já aberta ali, as igrejas em Éfeso. Então Paulo, no seu espírito, ele decidiu ir para onde? Para Jerusalém. Eu vou para Jerusalém. Mas passar pela Macedônia, pela Caia, está projetando isso. Meu projeto é mais ou menos isso. Passar pela Caia, e a Macedônia. E depois, ele pensou, depois de haver estado ali, é necessário que eu também veja Roma. Esse é o projeto dele. E foi isso que aconteceu. Mas quem colocou esses pensamentos nele? O Senhor. Porque
Porque nós vamos ver que ele vai para Jerusalém e de lá não sabemos, nós vamos ver mais na frente a história. Ele foi preso e foi parar realmente lá em Roma. E lá em Roma, ele preso, ele vai pregar o evangelho. Nós projetamos uma coisa, às vezes nós não sabemos, não são um pensamento nosso, mas sim do Senhor. O Senhor que coloca, às vezes, pensamentos em nós não sabemos, tá? E ó, que volto a insistir, olha como Deus age, quero que vocês pensem sobre isso. Antes, Deus impediu Paulo. Talvez ser espírito, Paulo, de pregar na Ásia e fazer qualquer coisa. Então não. Vai para Macedônia. Ele foi, nós estamos sabendo tudo o que aconteceu. Agora chama ele para a Ásia. Milhares de pessoas converteu. Era o momento do Senhor. O Senhor tinha preparado o terreno. E o poder de Deus se manifestou de forma tremenda e milhares de pessoas se converteram. Amém? Bom, nós lemos hoje Atos dos Apóstolos, capítulo 19, até o versículo 22. Querendo Deus, amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 23. Toda dúvida esclarecendo na Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.